Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. No nosso último vídeo falando sobre reatância capacitiva, nós vimos a variação da reatância do capacitor em função da frequência. Vamos colocar até um link aqui para que você possa rever esse vídeo ou vê-lo se você ainda não viu. É o último vídeo que nós editamos. E é um trechinho dele que nós vamos colocar aqui agora. Perceba o seguinte, que conforme vai se aumentando a frequência aqui no gerador de funções, a amplitude do sinal de saída que atravessa o capacitor, que é essa senoidezinha azul aqui, ela vai aumentando. Veja aqui até pela indicação de medição do osciloscópio, como que com o aumento da frequência vai aumentando o nível do sinal de saída. Aqui embaixo nós vemos o capacitor em série. Isso demonstrando então que a reatância capacitiva varia em função da frequência. Olha só, aqui com 140 Hz, né, o tamanho do sinal de saída. E observe aqui a diferença de amplitude do sinal. Se você olhar aí as duas senoides, né, das duas telas na cor azul, como que mudou a amplitude do sinal de saída com o aumento da frequência, indicando então uma redução da reatância capacitiva. O objetivo desse vídeo é mostrar como isso acontece lá na fórmula da reatância capacitiva. Qual é a fórmula que nós usamos para calcular a reatância capacitiva, e ali nós vamos perceber matematicamente por que a reatância capacitiva é inversamente proporcional à frequência do sinal que atravessa o nosso capacitor. Vamos dar uma olhadinha aqui na fórmula e no cálculo dessa reatância. Nós temos aqui a tela do software GeoGebra. Muito usado para nós enxergarmos o funcionamento da matemática, podemos dizer assim, né? Me desculpe se eu não usar os termos mais técnicos ou mais corretos em termos de matemática, afinal de contas, eu não sei muito de GeoGebra também, mas mesmo sabendo o básico, eu posso dizer para vocês que é um software excelente para nós enxergarmos como a matemática funciona. E aqui nós vamos conseguir, com a ajuda do GeoGebra, ver dinamicamente como que funciona o cálculo da reatância capacitiva e como que isso influencia a variação da reatância em função do valor do capacitor e o comportamento dessa mesma reatância em função da frequência. Então vamos explicar um pouquinho melhor o que nós estamos enxergando aqui. Aqui nós temos a fórmula usada para a reatância capacitiva. A reatância capacitiva é medida em ohms, assim como os resistores, mas nesse caso aqui é reatância capacitiva e é dada em ohms. É a grandeza usada para medir essa reatância. A fórmula que nós temos para a reatância capacitiva é exatamente essa que nós vemos na nossa tela. A reatância capacitiva dada em ohms é igual a 1 dividido por 2 vezes π, π é uma constante, vezes a frequência em que o nosso sinal vai operar, ou seja, a frequência que vai atravessar esse capacitor, vezes a capacitância do capacitor em farads. A frequência é dada em hertz e a capacitância é dada em farads. Então essa é a fórmula de cálculo da reatância capacitiva. Colocando os dados nesta fórmula aqui, para um capacitor que esse cursorzinho deslizante aqui vai nos possibilitar alterar o valor. E aqui nós começamos com o valor do capacitor de 1 microfarad, então o valor que aparecer aqui nesse cap vai ser o valor em microfarads do nosso capacitor, e nós colocamos um microfarad aqui não é à toa, porque foi esse o valor de capacitor que nós usamos no nosso último vídeo, um capacitor de 1 microfarad.
Então vai ser 2 vezes π, que é o 3,14 lá. Então nós vamos ter 2 vezes π vezes a frequência em Hz. Da onde saiu essa frequência em Hz? Desse eixo aqui do nosso gráfico, olha. Esse eixo aqui de baixo, que seria o eixo X, ou eixo horizontal. Aqui nós temos a frequência começando em 0 Hz e indo 50, 100, 150 até 1 kHz. No caso do gráfico que nós temos aqui na nossa tela. O GeoGebra ele é extremamente dinâmico e você consegue ver isso aqui se comportando depois de uma maneira em que você consiga colocar esse eixo aqui para frequências muito maiores ou para valores de reatância que nós vamos ter aqui no eixo Y ou no nosso eixo vertical também muito maiores. A ideia não é explicar aqui muito detalhadamente o GeoGebra, mas é que você entenda que aqui neste eixo horizontal, no eixo X, nós temos a frequência que entra aqui dentro da nossa fórmula. No nosso eixo Y, nós temos o resultado dessa fórmula, que é o XC, ou a reatância capacitiva. Dali está escrito reatância aqui e aqui frequência. Esses dois valores, quando jogados na fórmula e considerado o capacitor no valor que eu tenho aqui no cursorzinho deslizante, no caso aqui no momento 1 microfarad, qual vai ser o resultado desse cálculo aqui? Quanto que vai me dar um capacitor de 1 microfarad para uma determinada frequência, que valor de reatância ele vai me dar? Então é só seguir aqui a curva azul que nós vemos no gráfico. Essa curva azul, ela é o resultado dos cálculos de um capacitor de 1 microfarad em função da frequência que eu vejo aqui no eixo horizontal. Vamos dar um exemplo? Vamos colocar aqui o ponto A, que é um facilitador para nós enxergarmos o resultado do nosso gráfico aqui, em cima da frequência aqui de 100 Hz. Então vamos puxar ele aqui, olha, para colocar ele o mais próximo possível do 100 Hz. Olha, ele me dá aqui 9988 ou 188. Um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. O que ele está me mostrando aqui? Que para uma frequência de 100,88 Hz, esse capacitor de 1 microfarad tem uma reatância de 1577,72 ohms. Então, nada mais, nada menos que o ponto vermelho aqui é o cruzamento entre o eixo horizontal da frequência, resultando no eixo vertical da reatância. Se você cruzar aqui essas duas coordenadas, para uma frequência de 100,88, eu vou ter 1577 ohms de reatância para um capacitor de 1 microfarad. Aqui na fórmula fica claro que realmente a reatância capacitiva ela é inversamente proporcional à frequência. Por quê? Como eu tenho uma divisão aqui, quanto maior for o valor que eu colocar aqui do meu capacitor, menor se torna o resultado da fórmula. O mesmo vale para a frequência. Quanto maior for a frequência, menor será a reatância capacitiva, que vai ser o resultado aqui da minha fórmula. Ok? Olhe pela curva azul aqui também, como que a reatância capacitiva ela cai com o aumento da frequência. Veja que aqui, em uma frequência bem baixinha aqui, né? Vamos levar aqui o ponto A lá em cima. Para uma frequência de 14 Hz, eu vou ter uma reatância capacitiva de 11.024 ohms, ou seja, meu XC vale 11.024 ohms com 14 Hz. À medida que o meu ponto A, que é o meu cursor vermelho aí, ele vai descendo aqui na curva, veja que a frequência vai também subindo, que é esse primeiro número aqui, olha. A frequência vai subindo e a reatância vai caindo. Veja que a reatância cai muito rápido em função da frequência. Vem diminuindo, diminuindo, diminuindo. E quanto mais eu aumentar a frequência, menor vai se tornando a reatância capacitiva. Isso
demonstra matematicamente aquilo que nós já vimos na prática, lá na tela do osciloscópio, ok? E se eu mudar o valor do capacitor, como que fica a reatância capacitiva em função da mudança do valor do capacitor? Olha só como que a curva vai mudar quando eu troco o valor do capacitor. Vamos mudar o valor do capacitor aqui. E para um capacitor menor, veja como que a curva vai se tornando, né, considerando-se que eu estou alterando o valor do capacitor e os demais componentes aí da minha fórmula continuam sendo os mesmos, né? Veja como que a curva vai alterando. Observe que para um valor de capacitor bem menor, o comportamento da minha curva de reatância ela é bem mais suave. Conforme eu vou aumentando o valor do capacitor, a curva vai se tornando mais íngreme ou mais acentuada. Então, para um capacitor de 1 micro aqui, olha, eu tenho esse valor ou essa aparência de curva resultante para a reatância, e conforme eu for subindo o valor da capacitância, mais acentuada a curva se torna. Por aqui nós conseguimos ver, de uma maneira bem dinâmica e interativa, qual é o comportamento da reatância capacitiva em função da frequência. Observe também o seguinte, para um valor de capacitância bem pequeno, no caso aqui para 0,1 microfarads, ou seja, 100 nanofarads, o valor em que XC, ou seja, a minha reatância, é igual a 4.700 ohms, acontece na frequência de 338,63 Hz. À medida que eu vou aumentando o valor do capacitor, veja como que a frequência diminui para que eu chegue nos mesmos 4.700 ohms de reatância. Olha só. Para 200 nanofarads, a frequência já caiu para 169 Hz. Para 300 nanofarads, 112. Para 400, 84. Para 500, 67. Para 600 nanos, 56 Hz. Que a gente pode ver aqui no ponto verde. Isso mostra claramente a relação que existe entre o valor do capacitor e a redução da reatância em função da frequência. Ou também, em outras palavras, nós vemos como que para um capacitor maior, atinge-se a mesma reatância capacitiva em uma frequência menor. Então vamos subindo o cursor ali e veja como que essa relação aqui de XC igual a 4.700 para uma determinada frequência, como que ela vai diminuindo. Olha só. Veja que aqui com 2 microfarads eu tenho apenas 16,93, praticamente 17 Hz para chegar no mesmo 4.700. Se eu for subindo ainda mais, o valor vai caindo ainda mais. Para 5 microfarads com apenas 6,7 Hz, eu já vou ter os mesmos 4.700 ohms de reatância capacitiva. Olha só, com 100 nano, como que a frequência é muito maior. E já vai para 338 Hz, para mim chegar para os mesmos 4.700 ohms de reatância capacitiva. Ok? É assim que nós calculamos a reatância capacitiva. E talvez você se pergunte assim, mas para que serve isso? Para que serve eu calcular essa reatância capacitiva? Nós vamos ver ainda que isso é muito útil quando eu quero usar capacitores em combinação com resistores ou mesmo com outros elementos que nós vamos ainda falar para cálculo de filtros. Às vezes eu quero
eliminar de um sinal uma determinada frequência ou faixa de frequências, e sabendo que a reatância do capacitor cai em função da frequência, e sabendo exatamente quanto ela vale para uma determinada frequência, nós conseguimos construir circuitos de filtragem para eliminar ruídos ou frequências indesejadas dos sinais, apenas jogando com esse fator da reatância capacitiva combinada com outros elementos. Nós vamos ver que filtros construídos com resistor e capacitores são muito comuns no tratamento de sinais e na eliminação de picos que causam interferências indesejadas naquilo que nós queremos medir ou naquilo que nós queremos usar no nosso circuito para uma determinada finalidade. Ok? Para o momento é isso, espero que você tenha entendido aí como funciona o cálculo da reatância capacitiva. Para um próximo vídeo nós vamos demonstrar como que acontece a defasagem de tensão e corrente em um capacitor e de onde vem o fato da defasagem ser dada em graus. Quando nós falamos que um sinal está defasado do outro, nós costumamos dizer que isso acontece em um determinado número de graus. Mas o que tem a ver os graus com a defasagem de um sinal? Por que ela é medida em graus? E aí nós vamos entender melhor um pouco mais das propriedades que envolvem reatância capacitiva e capacitores. Ok? Espero que você tenha gostado da explicação, que tenha conseguido compreender. Se realmente você gostou do vídeo, deixe por favor o seu like, se inscreva no canal e divulgue o nosso trabalho para que outros também possam se beneficiar dele. Isso funciona também como um incentivo para o que nós realizamos aqui. Muito obrigado pela atenção de todos e até o nosso próximo vídeo.